teus conselhos pra não me ver chorar. Das noites em que eu acordava ao som das tuas orações, mãe. Foi importante, me fez bem mais forte. E hoje sou mãe e tento seguir seus passos. Enquanto estou perdida, eu encontro abrigo em seus braços. Hoje sou mãe e te tenho como espelho. Vou lembrar de tudo que vivemos e dos teus conselhos. Quero ser com meus filhos o que a minha mãe foi pra mim mesma. Boa noite, pessoa linda! Boa noite, Jéssica! Boa noite, Manuel! Tô aqui, ó, coloquei uma música, gente, bem gostosa. E defeitos nunca me deixou sozinho. Amor de mãe que se esforçava só pra não ver sua filha chorar. Obrigada a Deus por minha mãe. 2 minutinhos e a gente já começa essa live, hein? Vamos ouvir uma musiquinha. Dá pra ouvir? Música linda, linda. Fala de ser mãe, achei muito bacana. Já te chamo, Jéssica. Já apareceu aqui a solicitação. Mais 1 minutinho a gente já começa. E te tenho como espelho. Vou lembrar de tudo que vivemos e dos teus conselhos. Quero ser com meus filhos o que a minha mãe foi pra mim mesma. Amor de mãe que dedicou a sua vida pra cuidar de mim. Amor de mãe que mesmo com meus erros e defeitos nunca me deixou. Boa noite novamente, pessoa linda. Gratidão por você que está aqui conosco. Vou chamar a Jéssica, mas antes eu vou encaminhar essa live para todos que eu conheço. Eu te convido a fazer o mesmo. Você que está assistindo agora comigo, ou você que está assistindo a reprise, encaminha essa live. Bora encaminhar, vou encaminhar aqui, ó. Jéssica, encaminha também essa live, hein? Tô encaminhando aqui, eu já te chamo. Hoje, para você que não viu nos nossos feeds, nós vamos falar sobre sou mãe, mas não sei lidar com o comportamento do meu filho, gente. E é normal, né? E nós hoje vamos falar sobre isso de maneira a trazer clareza e solução para a sua vida. Tô encaminhando aqui essa live. Encaminha você também que tá assistindo agora comigo ou que tá assistindo a reprise. Tô encaminhando aqui. Tô encaminhando essa live. Encaminha você também. Isso aqui tá tocando no fundo uma musiquinha. Vamos lá, Jéssica, eu vou te chamar. Já encaminhei a live. Jéssica Fernandes, ela é consultora educacional e ela é mãe de 2 princesas. E ela vai falar com a gente sobre a difícil tarefa de ser mãe. Boa noite! Boa noite, maravilhosa! Tudo bem, meu amor? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tô bem. Deixa eu pôr um filtrozinho aqui para melhorar a aparência. Ok. Não tinha como ficar sem filtro hoje, tá bom? Pessoal faz aquele movimento de vamos sem filtro. Não, gente, eu vou Não. de filtro mesmo, e tá tudo certo, não tem problema não. E é isso aí.
Jéssica, gratidão imensa por você ter aceitado. Tamo juntas, É tamo uma juntas. honra ter você aqui. E eu sempre falo, quando eu falo de consultoria familiar, eu falo bastante que a gente sempre tem o foco ali com a criança. E eu sempre falo para as mamães que vêm me procurar que eu tenho esse olhar específico do comportamento infantil. Mas a gente sabe que a Certo. tarefa de ser mãe não é uma tarefa fácil, que não é a mesma coisa, né, de ser mãe e ali aplicar uma ferramenta ou uma dinâmica ou um jeito de fazer as coisas com a criança no seu dia a dia é diferente. Engraçado que esses dias uma professora estava conversando com a gente estava conversando, né? E uma professora falou assim, gente, eu não sei. Certo. Todas as crianças me obedecem, menos a minha filha. Eu achei muito engraçado, sabe? Tem explicação. Tem explicação. Tem. Mas eu achei Tem. muito engraçado e achei também tão autêntico, assim, o jeito que ela falou, tão espontâneo, que eu falei, não falei nada na hora, né? Mas eu pensei assim, é para se pensar, né? Mas na hora, assim, como já entrou outra conversa atrás, eu acabei nem comentando nada. E aí, Jéssica, eu quero começar essa live perguntando para você o que é ser mãe? Para você, o que que é? Ô, Lô, primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu quero agradecer, tá? Agradecer o convite de estar aqui contigo. Você sabe que para mim é um prazer Gratidão. mesmo, uma honra enorme estar com você, Amém. compartilhando conhecimento, né? Eu falo que a gente tem tanto a agregar, né? De conhecimento, de didática mesmo, na vida do pessoal que vai nos Sim. assistir aqui ao vivo, em quem vai ver gravado também. Então, obrigado mesmo, tá? Agora, a pergunta, gente, o que é ser mãe? Putz, que pergunta, né? Já para Que começar a pergunta. live assim. Porque, não, porque veja, olha só, ô Lô, eu quero até trazer uma experiência minha antes Sim, de, né, perfeito. dizer o que eu penso sobre o que é ser mãe. Eu sempre cresci ouvindo que ser mãe é um dom, sabe? Uhum. Eu o tempo todo eu ouvia, ser mãe é um dom, ser mãe é um dom. E aí quando eu fui ser mãe, aquilo pra mim foi um choque de realidade, porque veja, eu não sabia como era ser mãe, Uhum. sabe? Então, me causou deu uma aflição, um caos que eu Uhum. fui buscar a estudar para ser mãe. Ou Uau. seja, é muito importante a gente trazer para nossa audiência que ser mãe não é um dom. Ser mãe é algo que a gente aprende Aprende. diariamente. E, Uhum. e além do mais, Lô, eu acho que é legal a gente falar aqui também para nossa audiência Uhum. que a mãe, ela não é um ser humano perfeito. Com certeza. Quem tem aquele jargão de tipo assim, ai, ser mãe é ser perfeito? Gente, não. A pessoa que Longe fala isso, ela não disso. tá falando na verdade. De jeito nenhum, a pessoa que tá Uhum. falando isso não tá falando a verdade. Uhum. Porque, gente, ó, mãe é ser mulher, é ser humano. Uhum. A gente tem dias bons, a gente tem dias ruins. A Uhum. gente tem mau humor, Uhum. sim, nós temos muitos dias de mau humor, preciso dizer. Mas Uhum. também nós temos dias de bom humor, né? Uhum. E aí, gente, são dias de alegria, dias de fúria. Mesmo, Lô, e é assim, é tão legal a gente falar sobre isso, porque mesmo que às vezes a gente tenta ser 100%, principalmente com os nossos filhos. Sim. Mas infelizmente não é possível a gente ter a paciência no nível 100% só mãe super top. Não. Uhum. Chega um momento que a gente também se esgota. Porque Sim. veja, a gente cuida, a gente faz, a gente corre atrás, a gente se desdobra para fazer o possível, até mesmo o impossível para os nossos Uhum. pequenos, ou para as nossas pequenas, que no meu caso eu tenho Aham. duas pequenas. Sim. Gente, é tão doido, né? Eu falo assim, veja, até esses dias atrás, as minhas, Lô, era acordando a madrugada toda. Uau. Era as duas fraldas, as duas Uhum. fórmula. Então, assim, veja, a gente também se cansa, Sim. né? E criá-los não é uma tarefa fácil. Lidar com birra, com malcriação, é mais difícil ainda. Por isso que eu Uhum. gostei muito, muito, muito do tema que você trouxe. Sim. Ele é extremamente importante. Porque afinal de contas, né, Lô? Ninguém tem sangue de barata que não sente, gente.
E Jéssica, sabe quando eu pensei nesse tema, eu pensei nisso que você está dizendo mesmo, porque existe uma romantização de que a maternidade ela precisa ser perfeita, que a mãe ela precisa ser aquele ser humano divino, com aquela áurea brilhando o tempo todo, que ela não pode errar, que ela não tem esse direito, entende? E a gente sabe que, infelizmente, é muito romantismo e não é verdade. No nosso dia a dia, no dia a dia da mãe, do ser mãe, é uma tarefa, é um papel que ela assume com todas as partes positivas e negativas. Então, assim, trazer clareza, ainda mais de uma pessoa que é mãe de duas princesas, duas maravilhosas, trazer isso, a clareza mesmo e dar uma tranquilidade para as mães, que eu vejo muitas mães ali, sabe, no sufoco, tentando fazer, como você falou, o possível e impossível e se martirizando por não conseguir chegar ao ponto, nível de excelência que elas acham, né, que precisam, e não é. E muitas vezes, Lô, só para complementar um pouquinho Sim. o que você está dizendo, né? Muitas vezes não é nem o que essa mãe acha, mas é o que o outro trouxe, do julgamento do outro, porque deveria ser assim. E aí aquela mãe começa a se culpar, começa a achar que ela não está fazendo certo, que não é daquela forma, mas pelo que o outro falou, nem é aquilo pelo que ela acha. Entende? Entendo. É tão doido imaginar que muitas vezes a gente fica na neurose por conta do outro. Eu tô num nível, assim, sabe? Porque até com as dificuldades a gente recebe um acúmulo de informação o tempo todo, que eu chego pros meus clientes, hoje eu falo, meu amor, qual é a batalha que você vai querer travar? Veja, nós temos vários aspectos dentro do comportamento. Tá, a criança Certo. não tá dormindo à noite, a criança não tá... Qual é o primeiro que você vai querer trabalhar com a gente aqui? Trabalhar, porque é muitos aspectos. E aí a gente lida não só com o comportamento da criança, mas também com o olhar da mãe sobre si. E aí, gente, é difícil. Ó, inclusive tá até aqui, eu vou mostrar pra você. Ó, eu até explicando pra uma mãe aqui, ó, essa semana, ó. A gente não dá o que a gente não tem. Sim. Entende? Perfeito. A gente tá o tempo inteiro aqui, ó. Eu fiz isso aqui pra uma cliente essa semana, tá? A gente tá o tempo inteiro com a pilhinha carregada. A gente dá. Chega uma hora que acontece, a nossa pilha fica no negativo. Simples assim. A conta ela não fecha. Sabe? E é tão importante a gente falar sobre isso, porque aí o que acontece depois? A bendita da culpa. Sim. E antes da gente entrar na parte da culpa, que é mais uma pergunta que eu quero te fazer, olha, a gente nem combinou e durante essa semana, não sei se você viu nos meus stories, eu falei sobre essa parte. Eu trouxe ali duas situações, mas com o olhar não de nós ficarmos julgando o comportamento das mães. Até falei, elas fizeram ali no momento o melhor que elas podiam com aquilo que elas tinham. Agora eu perguntei lá, né? E você? Como que você está fazendo? Você está agindo porque você está se preocupando com a opinião do outro ou porque você está fazendo o melhor que você acha para o seu filho? Gente, foi essa a pergunta lá e olha, você trazendo aqui como as pessoas se conectam. A gente nem combinou, né, Lô? Porque eu vejo assim, o que eu vejo, né? Eu não julgo mesmo a mãe que ela está passando por uma dificuldade. Eu acredito que a gente é muito alinhada nisso também, né? Nosso trabalho, ele não consiste num julgamento, porque eu acredito de verdade mesmo. Que aquele pai ou que aquela mãe, ela tá fazendo e ele tá fazendo o melhor que ele pode, dentro daquilo que ele pode. E aí, o que acontece? Se a gente chega com o nosso olhar, julgando às vezes uma determinada atitude de uma criança que se jogou no shopping lá, né? Ou a criança que faz uma birra e fala, no meio do shopping. O pai, ele tem mais dificuldade às vezes de lidar com o julgamento com o olhar do outro do que com o próprio comportamento do filho. Sim. E é nisso que acaba se perdendo. Então, e aí o que muitas vezes acontece, a gente nem tinha combinado isso aqui, hein? Sim. Mas muitas vezes o que acontece, o pai às vezes chega em casa por causa de um comportamento extremamente natural da infância daquela criança, a criança ainda é punida por causa do olhar do outro. Que você me fez passar vergonha. Muitas vezes o pai não tem uma informação e não tem consciência sobre isso. Então, veja, a ideia é trazer clareza sobre o comportamento dos nossos filhos. Muito bem lembrado, viu, Lô? Muito bem lembrado. E aí, me fala sobre culpa versus maternidade. Me fala sobre esse tema que muitas mães
me procuram, assim, sabe, com o coração tadinho, assim. E às vezes dá vontade até de abraçar, porque realmente leva uma carga de culpa pesada. E aí, é uma das frases que eu trago é essa. Você está fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem no momento. Vamos dar um passo adiante, um passo diferente, vamos juntas, né? Sim. Ô, Lô, é tão doido, né? A gente poderia ficar um tempão aqui falando sobre culpa, 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 né? Mas o grande problema é nós como mãe, porque eu também me incluo nessa, Sim. tá? Porque eu também erro, também, né? Tô na maternidade. E assim, a gente vai lidar com várias fases. Mas eu vejo que o grande problema nosso como mães é que muitas vezes a gente acaba aí se culpando, nos culpando e nos punindo por perder a paciência com os nossos filhos, né? Só que a gente muitas vezes esquece que nós somos humanas, que nós estamos sujeitas a absolutamente tudo, inclusive gritar, gente! Inclusive gritar, eu preciso dizer dessa forma, porque assim, é natural, né? É esperado o gritar, talvez, quando a gente estoura, né? Obviamente que esses estouros, eles podem sim ser evitados se a gente, como mãe, conhecer os nossos limites e pedir, assim, vamos dizer, ajuda para os universitários. Ai, quem é universitário, gente? É a Lô, sou eu, profissional, e muitas outras que a gente conhece. Né? Então, quando a gente pede essa ajuda, a gente consegue saber qual é o nosso limite. Né? Ainda mais, Lô, eu vejo, né? Eu também atendo bastante famílias aqui, ainda mais quando a gente não tem um companheiro, né? No caso de mães solteiras. Mães solos. Que a gente, quando não tem um companheiro ali para recorrer, para chegar no final do dia, talvez desabafar. Então, é importante, sim, pedir essa ajuda e normalizar que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda. Sim. Porque tem muitas mães que eu conheço, Lô, e eu já fui esse tipo de mãe, que achava que não, além de não poder errar, Não, né, pode não pensar. Não pode pedir ajuda. Entendeu? E aí eu preciso dizer que, assim como você, Lô, eu também recebo muitas mulheres aqui. Né? E muitas mulheres que também estouram são mulheres calmas, mulheres serenas, que também possuem seus momentos de estresse. Claro que tem algumas que elas têm maior facilidade em controlar as suas explosões, né? Outras nem tanto, né? Por isso que eu achei muito legal você trazer essa live dessa forma, para a gente auxiliar essas mães que estão precisando dessa dose extra de paciência com seus filhos. Sim. Ainda mais para aqueles que estão na fase de testar os pais. Gente, né? Porque a gente falou, né? Eu sou mãe, eu não sei lidar com o comportamento do meu filho, né? E assim, são inúmeros os comportamentos que a gente poderia falar sobre aqui. Só que a paciência, né? Quando a gente exerce essa paciência, a gente consegue se culpar menos, se julgar menos, para lidar com o comportamento da criança. É somente na paciência que a gente consegue lidar com isso tudo. Aí você fala assim, ai, Jéssica, tá. Ó, mas vou lançar uma pergunta aqui. Mas como é que eu vou ter paciência? Né? Como é que eu vou ter uma paciência? Tá, vamos lá. Primeira coisa, a paciência, ela é questão de prática. Prática. Ela não é adquirida do dia pra noite. Com certeza. E quanto mais exercício... porque assim, às vezes a pessoa acha que é um milagre, né? Ai, gente, acordei hoje, mas eu vou ter paciência pro resto da vida. Não vai ser assim, ser humano. Não é vai, um trabalho diário, constante, cansativo, mas que vale a pena. Olha só, deixa eu contar uma experiência minha. Gente, eu trabalho com desenvolvimento humano. Trabalho aqui com famílias. Eu perdi a paciência, tá? Com 3 semanas atrás. As meninas tá numa fase de testar a paciência, que foi o que eu acabei de falar aqui. Naquela fase de, ai, não, eu quero essa roupa, não, eu quero essa. Não, mas a Ana tá pegando a minha, elas estão quase no mesmo tamanho, então uma tá querendo pegar da outra, sabe? E aí as duas lá se pegando, gente. Se pegando, vocês precisavam de ver. E olha que a gente trabalha com elas há muito tempo, a forma de expressar, de falar, né? E se pegando, eu falei, que negócio é esse?
aí eu chamei a atenção da pequena, a maior vira pra mim e fala assim, mãe, eu não gostei que você chamou a atenção da minha irmã. Eu falei, pronto. Você sai em defesa agora. E eu sou ruim, mas é isso, gente. É entender que a gente, como mãe, uma hora ou outra, vai acabar estourando. Claro, mas a gente precisa ter consciência de que a gente vai exercitar essa paciência, né? Ah, mas como é que eu posso exercitar a paciência? Primeira coisa, vamos lá, respira fundo, conta até 10, sai do ambiente, gente, sai do ambiente um pouco para quando vocês perceberem que o seu limite está chegando. Então, são saídas que a gente vai encontrando. Isso é o que faz sentido para mim, mas você que está nos assistindo pode encontrar outras formas de lidar com isso para não fazer algo naquele momento que você vai se arrepender depois. Entende? Essa é a ideia. Porque o que acontece? Quando a gente faz algo desse tipo, às vezes bater, punir, a grande maioria das vezes eu vejo depois pai chorando, eu não queria ter agido assim, poxa, não era isso que eu queria ter feito, e aí fica carregando essa culpa por muito tempo, sabe, a ponto de se autodestruir mesmo, né? Então eu falando um pouquinho de culpa, é isso tudo, porque o que eu vejo, Lô? O que eu vejo, né? Uma sugestão bem prática para lidar com essa paciência também, para a gente controlar a paciência. O que eu vejo? Nos atendimentos aqui, vejo na minha casa quantas meninas estão se desenvolvendo, é que as crianças, eu tô até dizendo algo que eu acho muito bacana, que elas são comparadas a uns jogos de videogame. Que vai passando do quê? De nível. De fase. Ai, minha amiga. Ai, de fase. Só que cada passo, cada fase, a tendência é ficar mais difícil. Vamos, por exemplo, gente, eu lembro, Lô, e aí o pessoal da audiência pode se identificar, né? Eu lembro que quando eu tinha as duas pequenininhas, né, era aquele acordar de madrugada, tal, dar a mamadeira e trocar fralda e dos banhos. E aí eu falava assim, meu Deus do céu, quando é que vai passar essa fase? Só que eu achava aquela fase incansável, sabe? Aquela fase cólica, super incansável. Gente, olha, não chegou a fase deles de engatinhar e andar. Aquela fase que elas mexiam em tudo, descobrir o mundo. Eu falava, só falta pular do ventilador, subir no ventilador e pular. De tanto que elas queriam encontrar, conhecer, subiam, mexiam, e sobe e mexe até hoje, tira tudo do lugar, não obedece, dá chilique quando são contrariadas. Só que assim, eu vou te falar uma coisa, essa fase aí, ó, que a gente passa quando eles são novinhos, fica fichinha comparada à próxima. Onde elas começam a se achar autossuficientes, respondem aos papais e às mamães quando recebem uma ordem. E aí a gente não vai nem entrar na pré-adolescência, né? Meu amor, né? Não para por aqui. Mas assim, o que eu vejo? Que cada fase tem a sua dificuldade. Sim. E também, gente, não é só dificuldade, tem coisas boas dentro disso. Sim. Jéssica, isso que eu ia falar. Eu outro dia ouvi uma frase que super combina com o que a gente tá falando. E a frase é o seguinte, que tinha o cara, ele viu um post, né? E o post tinha uma mãe com uma bebê recém-nascida. Recém-nascida não, tinha alguns meses de vida. E ela tava com a mala, e tava com a bolsa da criança, e tentando fazer tal coisa, e tava aquela bagunça. E tinha uma frase assim, não fica preocupado, porque essa fase vai passar. E aí depois outra situação, não fica preocupado, essa fase vai passar. E aí na última dizer assim, e o pior é que isso vai passar. Então assim, o pior é o seguinte, porque realmente como você falou, vai só aumentando o nível de dificuldade. A cada fase, a cada parte que passa, vai aumentando o nível de dificuldade. E aí eu acho que vem o segredo também da maternidade, você vai concordar comigo ou não, de aproveitar a jornada, porque cansativo vai ser, dá trabalho, vai dar, mas como eu posso, saborear, sentir, estar mais presentes, vivenciar isso com amor? Porque cansar, gente, vai dar trabalho, vai. Mas como eu posso melhor aproveitar? Bom.
Eu tô te ouvindo aqui e tô vendo o rostinho da minha filha. Eu já vou te falar por quê. Quando eu tava grávida da Ana, da maiorzinha, minha maiorzinha Ana tem 6 aninhos. Esse ano ela faz 7. Parabéns. Quando eu tava grávida dela, às vezes eu ia fazer um bolo, na pia eu ficava pensando assim, não vejo a hora da Ana nascer, tá batendo na minha cintura e ela pediu um bolo pra mim fazer, sabe? E aí a Ana nasceu, a Ana foi crescendo e eu sempre, afirmando isso daí, eu não vejo a hora da Ana crescer pra ela começar a conversar comigo, começar a falar comigo. Minha amiga. Gente do céu, eu não sabia o que eu tava desejando, mas olha só. Hoje ela chega em casa e aí eu lembro, é esse aproveitar a jornada que você falou. Eu chego em casa, às vezes eu tô ali cozinhando, ela vem e fala, expressa, gesticula e faz careta. Eu falo assim, caracas, o quanto que eu desejei esse momento chegou. Eu tinha a opção de entrar. Putz, tô cansada da criança falando na minha orelha e realmente a gente tem um dia muito cheio, que a gente ouve as pessoas o dia inteiro, dá o direcionamento. Eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar muito brava com a minha filha, porque minha filha tá fazendo algo extremamente natural da infância dela, que é um vínculo meu de confiança ali com ela, tá falando e tá traduzindo o sentimento dela, trazendo. Ou eu vou ficar brava com ela, ou acolher ela e criar essa conexão. Sim. É aproveitar essa jornada. E o mais engraçado é o tanto que eu desejei isso. Veja, eu mesmo desejei e eu mesmo poderia ficar bravo com isso. Sim. Brava com isso. Mas assim, você falando, me veio o rostinho dela na hora, perguntando, falando. E essa semana até coloquei nos stories dela também. Ela tá passando por uma situação bem complicada, né, com os amiguinhos, e ela mesmo treinando. Mãe, eu vou fazer assim, mas eu vou fazer daquele jeito, porque depois eu vou fazer do outro. Eu fiquei, gente, que ser humano incrível essa pequena. É o treino, é o tempo que tá ali com ela. Não tô dizendo que foi fácil chegar nisso, Nada não foi. Fácil, né? Mas é possível, né, Lô? É possível. Sim, é possível. E vale a pena. E vale a pena todo o trabalho, né? Outra coisa também que eu queria perguntar pra você, quando a gente estava falando de culpa, se tem alguma maneira das mães se limparem dessa culpa, né? Porque, assim, como você falou, quando traz a consciência de que, gente, mãe também é ser humano, mãe também erra, mãe também se frustra, mãe também grita. E aí, aquela culpa, mas é culpa das coisas antigas que passaram, pode ser que fique ali. Tem alguma maneira dessa mãe, não sei, respirar, orar, meditar, pensar alguma frase que venha a limpar? Porque é tão ruim a gente ficar vivendo na culpa. Sim, Lô, é muito legal você estar trazendo isso, né? Porque a gente sabe que não é fácil lidar com as crianças. Sim. Ainda mais quando a gente está exausta devido à correria ali, né? Versus os problemas que a gente tem na cabeça ali, as preocupações, né? Mas, Lô, eu acredito muito, assim, eu vivo isso na prática, é o que eu passo para os meus clientes também, o que a gente ensina para os nossos filhos, né? O que nós somos pode, às vezes, parecer insignificante, muitas vezes até depois sentindo culpa, tá? Mas o que fica para sempre, o que a gente ensina ali para eles vai ser o que vai ficar para sempre, né? E o que a gente vai fazer naquele momento é o que vai ficar para ele durante todo o tempo na vida, né? Então tem algumas coisinhas que eu falo para os meus clientes, né? Ainda mais para lidar com essa culpa, né? Eu gostaria de contar aqui para nossa audiência também, que as pessoas, as mães mais no caso, ou os pais também que cuidam dos seus filhos, lembrar sempre, em todos os momentos, sempre que nós somos o espelho dos nossos filhos. Boa. Sempre. Nós sempre vamos ser o espelho dos nossos filhos. Então, se a gente não quer sentir uma culpa num momento, né? Se a gente não quer ver o nosso filho gritando por aí com as pessoas, não grite com ele, porque ele vai ser teu espelho. Se você não quer sentir culpa do teu filho te batendo no amiguinho na escola, também não bata nele em casa. Entendeu? Se você não quer sentir culpa
de o teu filho falar um palavrão lá na rua, não fale com ele, seja o exemplo dele, Feito. né? Quando você sentir aí, pai ou mãe, que a sua paciência está se esgotando, gente, é aquilo que eu acabei de falar, respira fundo, se necessário, se afaste por alguns minutos, sabe? Até você recuperar o fôlego. O processo de respirar fundo e expirar, gente, ajuda no controle do nervoso. Sim. Né? Então a gente consegue lidar com esse nervoso. Sempre lembrando que aí quando já aconteceu, né? Quando a gente já, às vezes, já bateu, já puniu e a gente tá com aquela culpa ali enraizada, né? Crescendo. É lembrar que as nossas crianças elas estão em processos de aprendizado. E elas vão acabar testando nós em muitos momentos, né? Então, aquele momento também, às vezes, foi um momento de ensinar ele o que não pode fazer. E eu acredito, sinceramente e verdadeiramente, vocês que estão nos ouvindo aqui, que você também precisa acreditar que você está fazendo o teu melhor. Porque, veja, né, é um processo. Eu e a Lô estamos aqui para relembrá-los, mas é importante que você, como pai e como mãe, entenda que é um processo e você está dando o teu melhor, entende? Mas, no entanto, porém, Lô, eu acho muito importante a gente frisar que antes da gente gritar, antes da gente estourar ou esboçar qualquer reação que reflita aí o motivo de a gente estar perdendo a paciência, a gente parar mesmo, né? Muitas vezes a culpa nem é da criança e a gente acaba descontando o nervoso, os problemas. Então, é parar e realmente entender o que está acontecendo naquele momento. Pra gente evitar sentir... Quer falar, Lô? Pode falar. Aproveita esse gancho aí. É que, gente, eu engato na primeira, vou na segunda e você sabe, você vai me cortando aí. Eu amei o que você falou e queria complementar no sentido de que, gente, como nós falamos, a mãe também erra, a mãe também se frustra, a mãe também faz ali, chama atenção às vezes até por não ser culpa da criança, mas porque ela já tá com tanta coisa na cabeça e acaba ali jogando mesmo, né, despejando ali na cabeça da criança. Mas isso não impede de você ir lá depois, no sentido que você sente que fez algo errado, pedir desculpa, se desculpar, conversar, dizer como você estava se sentindo, porque você também está demonstrando como essa criança deve agir. Como a Jéssica falou, nós somos o espelho. Então, se a gente chega, olha, eu estava cansada, não me senti bem, fiz isso, mas eu me arrependi, peço desculpa, vou me atentar para que não aconteça numa próxima vez. Nós precisamos ter essa humildade de não achar porque é mãe, que é um ser superior, né? Tem autoridade? Tem, mas se você errou, gente, peça desculpa, converse, fala o que aconteceu, para essa criança entender que até você, mamãe, erra, que até você, mamãe, pede desculpa. Ô, Lô, e é tão legal isso que eu ia justamente falar isso, né? Ah, que legal. Mãe, abaixa, se conversa com ele sempre na mesma altura, né? Sim. Mesmo que olho pareça, e mesmo que pareça que ele não está compreendendo, sabe? Faça o teu papel como educador, o teu papel como mãe, né? E é tão engraçado, Lô, porque assim, eu atendo, às vezes, crianças e mães que a criança tem dificuldade de se expressar. Às vezes a criança tá com um problema, você vê que a criança tá aflita, tá tendo sintomas de dor de barriga, tá passando mal, com vontade de se expressar, mas nunca viu a mãe chorar, nunca viu a mãe se expressar, a criança também não consegue se expressar. Não sabe como. Exato, não sabe como. Eu já fiz atendimentos aqui que a mãe ela vem e eu falo, mãe, se permita. Se permita para a criança também sentir. E aí a criança também acaba se expressando, né? E aí você vê, no outro dia a criança já não tem dor nenhuma, gente. Uau. É muito forte isso. Sim. Então, assim, se permitir deixar que a criança veja que você também é um ser humano. Com certeza. Eu acho que é o que fica aqui pra mim dessa sua fala, né? Sim.
saber que ela é uma posição, Sim, né, de sim. cuidadora, de educadora, mas também é uma pessoa que acolhe a criança e dá o direcionamento para ela, né? Sim, perfeito. Jéssica, próxima pergunta. A gente já falou como controlar a paciência. Uma dica também que eu acho que é super importante Jéssica, alguns clientes eu falo que vem que falam assim, "Não, olha, tipo, zero paciência. É essa coisa do se observar, né? E entender, como você falou, o porquê, até que ponto que é aquela linha tênue entre estou no meu limite e acabou minha paciência. E não se permite chegar nesse limite, como você falou, ter estratégias para que não chegue nesse limite, porque depois de chegar no limite, dar um passo para trás fica mais complicado. E aí, Sim. Jéssica, para você acha que existe uma fase pior que a outra? Você disse que sim, que vai piorando, mas tem alguma específica que você fala assim, "Lô, essa fase é do balacobaco"? Ô, Lô, olha, eu ainda tô na infância, Aham. né, com as minhas filhas, mas atendo muitos adolescentes, Uhum. inclusive a demanda de adolescente aqui aumentou bastante devido à época que a gente está vivendo, o tanto de informação que a gente Sim. está recebendo, né? Uhum. Mas o que, que eu acredito quando as pessoas me fazem essa pergunta? A Uhum. grande verdade é que eu não acredito que existe uma fase pior que a outra. Não Uhum. acho que existe Ok. uma fase pior que a outra. Uhum. Eu acredito que a pior fase é Uhum. sempre aquela que a gente está passando no momento. Tá. É sempre que a gente está passando no momento. Porque, Uhum. veja, naquele momento a gente vai ter que aprender como lidar com a paciência e Perfeito. com a forma de agir perante o comportamento daquele momento. Uhum. Entende? Uhum. É por isso que eu não acredito que é uma pior que a outra. Tá. Acredito que todas têm as suas Níveis dificuldades, de mas dificuldade diferente. isso, exatamente, porque a Uhum. gente vive no aqui no agora, né? O que a Uhum. gente aplica muito dentro de sessão aqui Sim. e até na minha vida também, é viver no aqui e no agora. Então, a gente está lidando com uma dificuldade agora, então, o que, que a gente precisa fazer para lidar com essa dificuldade? Uhum. Quais vão ser os nossos caminhos? E Uhum. aí, é aquilo que eu acabei de trazer um pouquinho para você. Lembrar sempre que nós somos os espelhos das Sim. crianças, certo? Então, se a gente não quer que ele grita, ou não quer que ele grita com os amiguinhos na escola, a gente não vai gritar com eles. Porque Uhum. senão ele vai perceber a incongruência, Uhum. entende? Nós pais, nós precisamos ser congruentes com aquilo que nós falamos. Perfeito. Não adianta, gente, se a gente falar uma coisa e fizer outra, o nosso filho vai perceber. Se a gente sente aí que a nossa paciência está esgotando, novamente eu falo, Uhum. respira fundo, é Uhum. fácil, sai dali, Uhum. né? O processo de respirar, ele ajuda, como eu disse, a controlar o nervoso. Uhum. As crianças, elas estão em processo de aprendizado, então elas nos testam, é natural que elas façam isso. Sim. Só que nesse momento a gente precisa também ajudá-los o que ele pode e o que ele não pode fazer, Sim. né? Então, antes de estourar, né, parar e refletir qual é o motivo por que eu estou perdendo a paciência. Uhum. Será que é realmente por causa do comportamento do meu filho? Ou será que é porque eu já vim estressado do serviço porque eu briguei com fulano, ciclano, beltrano? Né? Uhum. Ou se é no caso de educadores, será que eu realmente estou explodindo ali com o meu aluno? Ou é porque a diretora falou alguma coisa que eu não fiz direito e aí eu Uhum. estou esperando o meu aluno, né? Uhum. E Perfeito. novamente abaixar, né? Estar ali na altura da criança, Uhum. mesmo que talvez pareça que ele não está compreendendo, mas fazer o nosso papel, sabe? Uhum. São coisas simples que Uhum. no dia a dia ajuda demais, demais, demais. Uhum. Mesmo que nós estejamos passando na correria do dia a dia, com um monte de problema, né? E tudo que a gente faz nessa fase, gente, às vezes pode parecer tão pequeno, tão insignificante, mas isso fica na vida deles, né? Com certeza. Com Fica, certeza. fica pro resto da vida para eles, né, Lô? Uhum. Sim, com certeza. E muitos especialistas falam que a formação do caráter é entre até os 8 anos, em média, né? Então, imagina, você está formando o caráter, entende? Então, com certeza vai ficar.
formam as crenças, sejam elas fortalecedoras ou limitadoras, é nessa fase, é na infância que é construído tudo isso, que é construído o ser humano em si. Vamos lá, para a próxima. Essa pergunta aqui eu achei o máximo. E assim, eu quero que você realmente traga assim, um exemplo, né? Se você achar que deve, para ilustrar, eu falo para ilustrar, né? Ou responder essa pergunta que eu achei maravilhosa. Como melhorar o relacionamento de mãe e filho, mãe e filha, né? Jéssica, vou repetir. Como melhorar o relacionamento de mãe com filho ou filha? Como fazer que essa relação fique melhor, mais leve? Como a gente falou assim, de oportunizar essa parte do curtir. Precisa estar melhor, né? Porque a gente sabe que muitas mães passam perrengue. Sim, Lô, é muito importante, né, a gente fazer esse passo a passo acima que eu disse, Legal. né, sobre conectar, né, sobre a gente se abaixar para conversar, né, são coisas simples que eu já acredito que por aí a gente já começa a ter uma conexão, Perfeito. né, mas eu vou trazer mais, Tá. porque veja, a gente já muitas vezes a gente está na correria ali, né? Hoje em dia, o que acontece? Eu vejo que está na moda dizer às vezes que a criança é hiperativa ou às vezes a criança tem um déficit de atenção, né? E, gente, eu preciso deixar um alerta aqui, tá? É muito perigoso a gente rotular essas crianças, né? Às vezes a gente... E eu fazia isso, tá? Eu rotulava... A Maria Eduarda, ela é igualzinha a eu, assim, sabe? Em questão de expressar. Você vê, eu faço essas micagens, eu brinco aqui, porque eu sou assim, entende? Eu sou dessa forma muito intensa de viver. A Duda, que é minha menorzinha, ela é exatamente eu. Exatamente eu. Se expressa, chora, ri, tá tudo certo. A Ana não, a Ana já é mais centradinha. Só que com a Dudu, a centradinha que eu falo é mais observadora, né? Mais cautelosa. Só que veja, eu rotulava a Maria Eduarda de terrível, né? Eu rotulava ela de superativa. Ou seja, quando a gente faz isso, a gente reforça o comportamento para a criança, aonde ela automaticamente ou inconscientemente ela começa a ter aquele comportamento, né? E andar naquela linha que você está dizendo que ela é. Então, muito cuidado antes de rotular essas crianças, né? Porque, e deixa eu até fazer uma ênfase aí. Pode falar. Imagina, se a criança está ouvindo da mãe, que é a autoridade maior, como que ela vai achar que é mentira? Ela vai tomar aquilo como pura verdade. Mas algo que eu quero te falar, gente, até autismo as pessoas já estão... E assim, porque até onde eu sei, todo mundo tem algum grau, algum sinal que pareça ser pelo menos um, entende? Aí a criança tem lá 2 aspectos e já estão falando que a criança é autista. Gente, depois que rotulada, para tirar o rótulo dessa criança, aí vai pro médico, o médico fala que não é nada. Tomar cuidado, extremo cuidado com isso, né? Não rotule, não rotule. E outra coisa, né, Lô? Eu acredito que qualquer diagnóstico precoce pode fazer o quê? Impactar na formação da personalidade delas, que foi o que você acabou de trazer pra gente. Sim. Porque, veja, diferente de um adulto que ele é capaz de expressar as suas frustrações, o seu medo, a sua insegurança, a sua tristeza verbalmente, a criança não. A criança ela pode demonstrar que ela precisa, sim, às vezes, né, ajuda, apresentando alterações em seu comportamento. Sim. E até mesmo em sintomas físicos, que é o caso da criança que eu falei pra você que eu atendi, que estava com dor na barriga. A mãe já tinha passado ela em vários profissionais, os exames tudo ok. Nossa. E aí quando veio pra cá a gente viu que ela estava passando por uma dificuldade dentro de sala de aula. Então tomem cuidado, além todos esses passos que eu falei de conectar, de abaixar, respirar fundo, ver se o motivo realmente é, né, que você tá ali chamando a atenção, se não é pessoal seu particular do trabalho, se realmente é o que tá acontecendo ali, mas não rotulem, sabe? A partir daí a gente já começa a ter uma conexão melhor. Ouçam os filhos de vocês. Perfeito. Mas estejam presentes, né? Presentes mesmo. Ouçam mesmo.
Porque não adianta muitas vezes, Lu, a gente falar, ok, eu dou atenção pro meu filho, eu brinco com ele, que não é isso que eu tô dizendo, que eu tô falando assim, vai lá, faz, dá tudo certo. Não, precisa ver o que faz sentido pra você aí. Sim. Mas veja, às vezes a gente tá ali brincando sim com o nosso filho, mas a mente tá lá no trabalho. Aí a criança fala alguma coisa, você nem Só balança a sabe. cabeça. Deixa eu ver o que você falou mesmo, criança. Uhum. E gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Como é que faz? Eu me identifico com isso também. Uhum. Porque é tanta coisa que a gente recebe durante o dia, se a gente não parar, não falar, não, pera, agora é meu e delas, um momento meu e delas. A gente faz isso diariamente, o nosso filho percebe que ele vai sendo deixado de lado. E aí essa falta de hoje, uma hora vai compensar lá na frente. Vai ficar um buraquinho lá na frente. E aí onde eu falo, nesse momento, a gente começa a construir adultos emocionalmente saudáveis. Perfeito. Quando a gente está de presença mesmo, gente. Estar corpo, e espírito, no mesmo lugar. Exato. Bom, falou tudo. É isso aí. Gostei muito. E olha, eu vejo muito quando na pré-adolescência, como eles conseguem se expressar melhor, como eles trazem essa necessidade, a dor da falta da presença do pai e da mãe. Mas aí o pai e a mãe não moram junto? Mora junto na mesma casa, ali todos os dias, mas como você falou, não está ali presente, não está em si, está pensando em tudo quanto é coisa, mas não está ali naquele momento com a criança, e a criança sente, ela percebe. Sim, sente, Lu, e além de sentir, a gente colhe alguma coisa, né? Hoje eu vou falar uma coisa para você, eu atendo vários adolescentes, inclusive adolescentes com dificuldades reais de se expressar, né? De conseguir, às vezes aqui, olhar no olho da pessoa para conversar, porque sentiu falta, sabe? Então eu acho que assim, é uma coisa tão simples, mas ela faz tanta diferença, né? Porque o pai e a mãe vai estar ali presente com presença. Né? Que não adianta estar presente sem presença, né? Corpo, alma, como a gente falou. A criança vai sentir sim, e de alguma forma aí o comportamento vai ter alterado. Né? Aí a gente pode surgir várias coisas que eu vou falar aqui daqui a pouco, né? Com a Lô, eu já vi isso com a Lô. Mas é importante sim a gente ficar atento a todos esses aspectos que a gente trouxe aqui, que são aspectos simples, mas eles verdadeiramente funcionam quando são colocados em prática. Sim. Normalmente a solução está no simples, né? Às vezes as pessoas querem fazer uma coisa tão dramática, na verdade tem uma amiga minha que fala, tem uma amiga minha que fala, faz arroz com feijão? Faz o arroz bem feito com feijão que dá certo? Não inventa não, criatura. Porque o que acontece, né? Muitas vezes os pais que têm dificuldades, aí eles vão assistir uma Super Nanny lá, sabe? Aí a Super Nanny manda punir, manda pôr de castigo, manda fazer compensação. Gente, pelo amor de Deus, isso não funciona. Não funciona. Verdade. Vou falar de novo, tá, Lô? Não, vamos falar junto. 1, 2, 3 e já. Não funciona. Não é assim que se dá um aprendizado, um comportamento. Não é. Não é, sabe? E cada vez mais. E você sabe o que é pior? Às vezes eu tenho que me segurar nesse aspecto. Porque aí tem gente que não gosta muito que eu faço isso, não, sabe? Aquela pessoa tem adultos que vira pra mim e fala assim, Jéssica, mas eu apanhei, nunca morri. Tô aqui, tô bem, tô viva, tô bem, Só que aí uma mulher de bem. conversar uma pessoa angustiada, que julga o outro, que vive uma vida literalmente de... Não vou falar aqui na tua live, porque senão aí vai ser demais. Mas é aquela vida medíocre, sabe? Sim. Aquela vida onde ela é muito infeliz, não tem sentido. Entende? Entendo. Não vou me estender muito nisso, não, mas
às vezes é inacreditável acreditar que o ser humano... Você sabe por que eu tô falando isso, Lô? Eu vi essa semana no Facebook, né? Uma frase lá, né? Falando da geração de hoje, que é uma geração Nutella, que na geração antigamente eles sofriam bullying e tava tudo certo. Que é uma geração que pai e mãe batia de casa de rei, tava tudo certo. Mas é uma geração doente. A nossa geração é uma geração doente. A grande maioria tem muitas dificuldades. E isso é um estudo, tá, gente? Isso eu não tô dizendo, não. É um estudo de várias faculdades que dizem isso, sabe? Mas é isso, minha amiga. Não vamos estender isso, não, porque senão a gente outro assunto, outra polêmica. Outra live. Jéssica, pra gente concluir, já são 20h10, agradecer você que ficou com a gente até o final, você que passou por aqui. Tô rápido. Gente, você ainda... Foi rápido. Você que está assistindo a reprise, encaminha essa live para todas as mães que você conhece, gente. Faz esse favor para essa mãe. Ela precisa perceber, ela precisa entender, ela precisa trazer clareza, consciência de que, gente, ser mãe não é ser um ser celestial, não, tá? É ser mãe, é ser ser humano, é errar, é se frustrar, é aprender. Jéssica, você abrindo essa live, dizendo do seu aprendizado, dizendo que você falou assim, e agora? O que eu faço? É perfeito. Porque assim, primeiro porque é real. E segundo, que muitas mães passam por isso, mas normalmente tem vergonha de falar, não consegue, sabe? Não sai pela boca porque parece que elas estão ali, elas estão se invalidando quando ela fala isso, e parece que elas estão assim, denigrindo a imagem como mãe. Não, gente. Assim, se a gente não traz isso, a gente não traz a consciência, a gente vai ficar que nem esses adultos. Porque assim, você não ajuda quem não quer ser ajudado. Então, a gente precisa ter consciência para poder haver a mudança. Então, a gente precisa se ver, se observar, se enxergar e saber que a gente só consegue mudar ou melhorar diante da gente entender que tá tudo bem como está fazendo, tá tudo bem no sentido de estou fazendo o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho no momento. Mas vamos lá. Jé, como saber qual é o momento que meu filho precisa de ajuda, né? Muitas mães me perguntam isso, né? Eu sempre trago uma resposta, mas eu quero saber de você. Como que a mãe, ela pode saber qual é o momento dela e ela buscar ajuda, que ela que é melhor ela não passar daquele limite em prol de buscar alguém para ajudá-la diante da situação. Sim. Fala um pouco da consultoria também. Ah, legal, vou falar, pode deixar. Eu falo que se você tiver na dúvida, né, sobre o que se deve levar ou não, se deve procurar um profissional, presta atenção nesses aspectos que nós vamos trazer aqui para vocês hoje, né, que eu acredito que vai ajudar muito. Primeiro ponto, se a criança ela tá muito triste, se ela chora muito, ou se tem mudança no comportamento. Porque veja, gente, as crianças geralmente elas são cheias de vivacidade, né, cheias de energia. Então, quando elas passam a chorar muito, elas ficam muito quietas, parece às vezes que tá meio triste, então é preciso conversar para saber o que se vai bem ou não, tá? Então, se ela estiver chorando muito, né, se tiver alguma mudança de comportamento. Segundo aspecto, se a gente tem algum distúrbio físico. O que é distúrbio físico? Já problemas na alimentação, no controle intestinal. Olha, eu tô atendendo tantas crianças que estão com essa dificuldade, sabe, Lô? Que é um distúrbio físico, problema na alimentação, no controle intestinal, ou no sono, né? No sono geralmente são comuns nas crianças mais pequenas, né? De 5 até 6 anos, que elas estão passando por problemas. Um outro exemplo, a criança voltou a fazer xixi na cama todo dia depois de aprender a controlar um bom tempo. Também é um sinal. Em crianças mais velhas, por exemplo, esses distúrbios podem acontecer ali acompanhados de irritabilidade, agitação, ansiedade, aquela dorzinha no peito, aquela angústia que eles falam, sabe? O ficar doente também com muita frequência, né? Porque isso é um sintoma corporal que ele precisa sim ser avaliado pelos pais. Sim. Um outro, por exemplo, é a compulsão na comida. Já atendi muitas crianças também, né? Que a partir de alguma determinada coisa, começa a comer compulsivamente, né? Ele é um indício de que a criança
pode dar de que algo não vai bem emocionalmente. Então é um aspecto também. O outro é dificuldade de interagir socialmente. Gente, uma das maiores causas, né, que levam os pais a recorrerem a mim, né, ou a alô, é a falta de interação social que a criança pode apresentar. Verdade. Né? Aqui acontece muito para mim. Ainda mais que muitas vezes ela vê essa interação, às vezes o pai vem dizendo que é uma timidez, né, que isso começa a gravar do quadro. Aí, depois disso, vem em forma de comunicação verbal, de interação social, de criatividade. Então, tudo isso deve ser cuidadosamente analisado, né? Sim. Além disso, outras características, Lô, como a preferência por comida pastosa, por problemas de textura ou cheiro dos alimentos, também devem ser levados em consideração pelos pais, né? Legal. Um outro aspecto também, né, um dos últimos que eu vou citar aqui para você, decidi por conta do horário, mas às vezes é intolerância à agressividade, né? Tem crianças que tendem a fazer birra por tudo que querem ou algo que eles não lidam bem, né? Ou como não necessariamente ele tem um distúrbio ali, psicológico, né? No entanto, a gente pode auxiliar para ver onde é que está a dificuldade, né? Perfeito. Onde é que está ali a dificuldade, às vezes tem uma compensação ali entre o pai e entre a criança que não está congruente, que foi o que a gente falou agora há pouco, não está congruente na comunicação com essa criança, né? Porque, veja, a gente veio dizendo isso ao longo da live toda. Os filhos, eles têm a tendência a ser o reflexo da sua criação. Sim. Por isso, quando o pai e a mãe vêm pra gente, tem que estar preparado para receber orientações relacionadas ao seu comportamento como pai, como mãe, que aí vai mudar o comportamento da criança. Sim, entendeu? perfeito. A partir daí a gente tem também agitação e falta de concentração, né? A agitação frequente da criança, ela deve também ser investigada, né? Porque é uma das coisas que a gente já falou aqui dentro da live, né? Frequentemente, alguns educadores vê essa agitação, né? E já imediatamente rotula que a criança tem um TDAH. A gente já sugere ali um remédio, né? Uma interferência medicamentosa, e muitas vezes nem é necessário. Exato, é comportamental, sabe? E pensar nessa gravidade disso, gente, é muito grave, né? Imagina a criança tomar um remédio desnecessariamente. É gravíssimo. Para a vida toda, né, Pra Lô? vida toda. É isso que é o mais preocupante, né? E aí depois a gente tem a dificuldade na aprendizagem, né? É normal que as crianças, elas não aprendem todas na mesma velocidade, da mesma forma. Gente, é extremamente normal. Algumas aprendem a ler na escola, enquanto outras desenvolvem outras capacidades desde pequenas, né? Eu falo muito isso para os meus clientes, né? Mas isso não significa que você não deva ficar atenta à aprendizagem do teu filho. Se ele tem muita dificuldade para desenvolver alguma atividade lógica ou demora para assimilar algum conteúdo, pode também ser a hora de procurar uma ajuda. Então, às vezes você pergunta para mim, Jéssica, como é que a gente pode lidar? O que eu diria, sabe, Lô? Que antes de sair correndo para a criança, sei lá, um pediatra, um psicólogo, a primeira coisa é observar. Observar a vida da família ali, né? Porque a saúde mental da criança, ela depende muito do que ocorre no âmbito familiar. Com certeza. E se o núcleo familiar não está cumprindo ali, talvez, um papel de educar essa criança, de prestar atenção às necessidades, ela vai mudar de comportamento. Sim. O que é um indício de que até mesmo a criança não aguenta mais aquela situação. E aí, a partir daí, pode começar a surgir novas situações e desencaminhar, assim, uma mudança brusca no comportamento infantil. Sim. Como, por exemplo, a gente poderia dizer aqui que a separação do pai, da mãe, morte de algum familiar, nascimento de irmãos. São exemplos clássicos que podem gerar dúvidas, insegurança, tristeza nessa criança. Né? E aí, o que acontece, né? Olha, você vê uma coisa vai linkando na outra, né?
Muita gente acha, Lô, que as crianças, elas são pequenas demais para entender determinados assuntos, Uhum. mas elas entendem tudo, Uhum. sabe? E é preciso a gente abrir o jogo com elas, porque veja, é na primeira infância que a criança ela está construindo sentido para o mundo. E E Jéssica, nada trazer vai de uma fazer forma, uma fala mais simples para a criança já é o suficiente, né? Sem sim. palavras complexas, você pode trazer qualquer tema, né, que cabe ali trazer para ela, com palavras simples, ela se faz entender, sim, ela consegue entender. Exato, Lô. E nada vai fazer sentido enquanto alguém não conversar com ela sobre os problemas familiares. Sim. Gente, não dá para esconder pensando que ai, a gente vai proteger os nossos Hum. filhos. Claro que a Proteger gente do vai quê, né? falar dentro daquilo que cognitivamente ele está preparado para receber, Uhum. né? Mas Uhum. de alguma forma essa criança ela vai sentir, né? Obviamente que o nosso trabalho, Lô, eu falo que o nosso trabalho como, né, consultora familiar, né, como escolar, né, a Sim. gente sabe que a dificuldade não é só com a criança, Sim. né? É por Fato. isso que nós, como consultoras, nós também podemos trabalhar com a família para Sim. esclarecer os problemas que para nós que Sim. estamos habilitadas para fazer Uhum. isso, ele é claramente visível, mas que ninguém às vezes a percebeu ainda naquele ambiente, Sim. né? Então é por Uhum. isso que eu altamente recomendo nessa live o nosso trabalho. Sim. Obviamente que eu preciso fazer um jabá no nosso trabalho, porque Sim. a gente consegue muitas vezes, na grande maioria das vezes, se Sim. não na primeira sessão já fazer isso, Uhum. entender o que sistemicamente está acontecendo ali. Porque o nosso trabalho, ele é baseado em atividades lúdicas, Sim. E onde a Jéssica, criança já pode tive falar. situações de na primeira a mãe ela já observar e perceber que ali apenas gente, na primeira conversa, uma conversa, sabe? Tipo, nem foi uma sessão assim estruturada, falei assim, vamos conversar antes, só para entender, depois a gente vai para a sessão. Ela já, ai, Lô, sabe, aquela luz de se É perceber, de se surreal. observar e ver, calma, eu estou fazendo tal coisa assim que eu poderia estar fazendo diferente, e isso pode estar afetando ali a minha criança. Ô, Lô, eu, semana retrasada, eu atendi uma criança que ela estava indo para a escola, acho que há 2 semanas, com muita dor na barriga. Uhum. Já acabei de falei, né? É. Ela foi em vários médicos e na primeira sessão que a gente fez, a mãe já no outro dia falou: Olha, voltou o brilho nos olhos da minha filha. Ah, Uma criança que estava com dor, amiga, sabe? É uma dor dor real física. mesmo, Uhum. né? E assim, a gente está preparado para isso Sim, mesmo, sim, para ajudar essa família, essa criança a expressar as angústias, sim, né? Expressar aqueles sentimentos. E é tão bacana, é tão legal ver que a gente consegue conduzir de uma bela forma, né? É sim, por isso que eu falo assim, né? Eu recomendo sim o nosso sim, trabalho, né? Se você que está nos assistindo aqui sente ou vê que os seus filhos têm essas dificuldades, né? Que você acha que você precisa de ajuda, pode chamá-lo, pode me chamar que a gente está sim, super à disposição, né, amiga? sim, com certeza. E assim, até eu coloquei, eu acho que foi ontem, sobre os depoimentos. Falei, gente, se a gente ajuda, né? Se eu ajudo você até com conteúdo aqui no feed, que faz diferença para você, manda um depoimento, porque, Jéssica, quando chegam os depoimentos, né, que as pessoas falam assim, Lô, nossa, sabe, tipo assim, eu fico com o coração quentinho, gente, sério mesmo. Porque, É, sabe, aí fala assim, ai, graças a Deus, sim, é graças a gostoso, né? Deus, É gostoso. Sabe por quê? Porque, gente, eu falo, a criança, ela é uma criança hoje, mas ela vai ser um adulto amanhã, entende? Não é algo de um momento, é para toda a vida. Então, ajudar essa criança a superar tal dificuldade, ajudar a família a se estruturar diante de alguma situação, faz, meu, é uma bênção, é uma bênção. E você procurar, gente, não deixa, não vai empurrando com a barriga, sabe? Se você tá vendo aí algum desses sintomas que a Jéssica trouxe, alguma problemática, sempre eu falo isso, Jéssica, se algum comportamento saiu fora do que é comum, normal, observa com mais atenção. E na necessidade, chama a gente no direct que a gente tá aqui para atender vocês. É o maior Jéssica, eu prazer. amei, eu Passou amei. rápido, Menina, né? 20 Meu e Deus! 24.
Uau! Uau, passou muito rápido. Gratidão! Passou uma delícia. Amei, amei a Go. Você sabe que eu gosto muito da sua energia, amo você. Obrigada. Admiro o seu Obrigada. trabalho, incrível. Gosto muito como você fala, de maneira simples e com essa energia boa, com essa energia boa. Muito obrigada por ter aceitado estar aqui Imagina, comigo. estamos juntos. Se que quiser, precisar, a gente está Amém. junto aqui, a gente traz conteúdo com o maior prazer, Amém. viu, minha amiga? Pessoal linda, gratidão. Mamãe, encaminha essa live, gente. Encaminha essa live para todas as mamães que você Vai deixar conhece. salva, né, Vou amor? deixar salva no Tá, feed, tá bom? tá bom, tá bom. Um beijo, Beijo, gente. tchau, tchau. Tchau.